E aí, galerinha do sexto ano, tudo bem? Eu sou a professora Débora, eu tô aqui de novo pra gente poder continuar os nossos estudos e hoje a gente vai falar sobre o módulo 21. Então já pega a apostila de número 3, abre ela no módulo 21, que a gente vai falar aqui, ó, sobre qual é a importância da atmosfera para a vida na Terra. Vamos lá? Então, gente, a atmosfera é a camada que envolve a Terra, né? E isso é muito importante a gente ressaltar logo de início, né? A atmosfera, ela fica em volta da Terra, ela envolve a Terra, tá? E aí tem as suas características, né? A gente vai falar de uma forma resumida agora no início e a gente vai falando um pouquinho de cada coisa ao longo da aula, tá? Então, primeiro, ela é formada por uma mistura de vários gases. Isso é muito importante a gente ressaltar logo de início, tá? Não é só o gás oxigênio e o gás carbônico que está presente aí na composição da atmosfera, tá? A gente tem, inclusive, outros gases que são mais abundantes aí nessa composição, que tem uma importância muito grande, tá? Para a vida na Terra, e a gente vai falar sobre isso, tá? Esse gás que é o mais abundante aí, que a gente encontra na atmosfera, é o gás nitrogênio. Então guarda essa informação aí com vocês. Então, além desses diversos gases, nós temos também o vapor de água e algumas partículas sólidas presentes aí, então, na atmosfera. Todos esses componentes, eles ficam retidos, então, ao redor do planeta, graças à força da gravidade. Então, a força gravitacional faz com que, né, tudo isso seja atraído para perto da superfície. Isso é bacana a gente falar que ela mantém, então, essa estrutura ao redor do planeta devido a essa força gravitacional, tá? A atmosfera tem também uma outra função importante. Ela funciona como se fosse um escudo protetor. Como assim, professora, um escudo protetor? Ela faz com que os raios ultravioletas que são emitidos pelo Sol, eles não atinjam a superfície terrestre da mesma forma caso não existisse, então, essa atmosfera. Então, ele funciona ali como se fosse um escudo. E a gente vai ver isso mais à frente, tá? Além disso, ele é um estoque de gás importante para os seres vivos. De que forma, né? Além de gás oxigênio, por exemplo, para nossa respiração, tá? Ele é muito importante esses gases são muito importantes para manter a temperatura do planeta adequada para o desenvolvimento dos seres. Ué, professora, eu não estou entendendo. É o seguinte, se a gente não tivesse, então, essa atmosfera ao redor do planeta, pode ser que a gente não tivesse, nós não teríamos a temperatura adequada para o desenvolvimento do planeta. Imagina se a gente tem um ambiente muito quente ou um ambiente muito frio, né? O que aconteceria? A gente teria vida como a gente tem hoje? A gente conseguiria se desenvolver da forma que nós somos desenvolvidos? Eu já falo para vocês que não, né? Então, essa atmosfera, ela mantém, então, esses gases, eles mantêm a Terra em uma temperatura adequada para o desenvolvimento da vida. E a gente vai falar sobre isso mais adiante, fica ligado. E além disso, também é muito importante para o ciclo da água. A gente vai falar de ciclo da água e a gente vai entender melhor, mas já aviso a vocês. Por que ela é importante para o ciclo da água? Porque é na atmosfera que ocorre a formação das nuvens e das chuvas, né? Além do gelo e do granizo. Então, eles fazem parte, né? A atmosfera faz parte desse momento, dessa formação que é tão importante nesse ciclo da água, tá? Então, do que é composta efetivamente a atmosfera? Né? A atmosfera ela é composta o seu principal elemento de composição não é o gás oxigênio, como eu falei pra vocês, tá? O gás principal da composição da atmosfera é o gás nitrogênio. E esse gás nitrogênio, a gente não utiliza ele dessa forma, tá? Nós vamos ter bactérias que vão fazer um processo de fixação para que a gente consiga, então, utilizar esse nitrogênio da melhor forma, tá? Então, anota isso aí que a gente vai voltar a falar disso no próximo slide, tá? Depois do gás nitrogênio, que compõe aí mais ou menos 78% dessa atmosfera, nós temos então a presença de quase 21% de oxigênio.
Então o oxigênio aí vem em segundo lugar nessa composição. Em terceiro, nós encontramos aí com aproximadamente 1% o argônio e 0,036 outros gases. Então essa é a composição da atmosfera atualmente, tá? Então em primeiro lugar nós temos o nitrogênio, em segundo o oxigênio, depois o argônio e por fim outros gases que estão envolvidos nessa composição, tá bom? Então a importância da atmosfera, né? Vamos lá. O oxigênio ele é absorvido por todos os organismos biológicos que realizam a respiração aeróbica. Olha que bacana, a respiração aeróbica é a respiração na qual necessita-se de oxigênio para ocorrer, né? Então, o gás oxigênio ele vai ser absorvido por esses indivíduos que realizam essa respiração. E aí eles conseguem ter o seu metabolismo, sua produção de energia, por exemplo, tá? Já o gás carbônico, ele é absorvido, então, por plantas, algas e bactérias que realizam um processo que a gente conhece já, que a gente chama de fotossíntese. Esse processo a gente faz o quê? Absorve o gás carbônico, né? Essas plantas, essas algas e essas bactérias que são fotossintetizantes, elas absorvem esse gás carbônico, realizam então esse processo de fotossíntese e aí produzem a glicose, né? Que é um nutriente para elas e acaba liberando então de volta para a atmosfera o gás oxigênio. Então olha só, elas consomem gás carbônico e liberam gás oxigênio, tá? E o nitrogênio, como eu falei para vocês, ele precisa ser fixado por bactérias. Então ele vai ser fixado por algumas bactérias. Então as plantas, tá? Vão se utilizar dessa fixação e vão repassar esse nitrogênio fixado para todos os outros seres da cadeia alimentar, né? Então, esses outros seres, ao consumir, né, esses vegetais que contêm esse nitrogênio que foi fixado e ao consumir outros animais, né, ao longo da cadeia alimentar que se alimentaram desses vegetais, eles vão estar ingerindo então esse nitrogênio. E vocês vão falar, mas professora, mas qual é a importância desse nitrogênio, né? Para que a gente precisa de nitrogênio? Ele é tão importante assim? E eu digo para vocês que sim, ele é muito importante pra gente. Por quê? Na composição da nossa célula, das células, né, que a gente tem, existe então a utilização de nitrogênio. Proteínas também necessitam para a sua formação desse nitrogênio. O nosso material genético, né, o DNA e o RNA, eles também se utilizam de nitrogênio para serem compostos. Então olha quanta coisa que a gente precisa do nitrogênio para formar. Então é bastante importante esse nitrogênio, mas vou ressaltar mais uma vez, o gás nitrogênio que é encontrado na atmosfera, a gente não utiliza ele na forma de gás. Ele precisa ser fixado por essas bactérias nas plantas para que assim ele entre na cadeia alimentar e a gente consiga obter esse nitrogênio para utilizar de diversas formas, tá? Uma outra coisa que é importante, né? A grande quantidade de gases da atmosfera, ela atua como um escudo protegendo a Terra de impactos de meteoritos. Então, ela também protege a Terra, né, contra esse impacto de meteoritos que podem atingi-la, tá? Pelo atrito, né, esse impacto que acontece, a maioria dessas rochas entrariam em combustão e se fragmentam antes de atingir a crosta terrestre. Então, de acordo com esse impacto que é gerado, as rochas entram em queima, em combustão, e aí elas vão se fragmentar, ou seja, elas vão se dividir e vão atingir a crosta terrestre, tá? Então o impacto gerado é menor, beleza? E aí a gente vai falar sobre o efeito estufa. Eu acho que muitos de vocês já ouviram falar sobre o efeito estufa. Ah, mas o efeito estufa é um problema, o efeito estufa é prejudicial. E aí eu já vou falar uma coisa que talvez vocês não saibam. O efeito estufa é um fenômeno natural, ou seja, ele acontece naturalmente.
naturalmente, ou seja, é o processo da própria natureza. O que acontece de prejudicial é o agravamento desse efeito estufa, tá? Mas o efeito estufa por si só é um fenômeno natural e um fenômeno muito importante pra gente, né? Vamos entender o porquê que ele é importante. Lembra que eu falei pra vocês que o Sol, né, ele liberava então essa quantidade de calor que atingiria então a superfície terrestre? Exatamente, então o Sol libera esse calor. Só que a gente tem aqui, ó, os gases do efeito estufa formando como se fosse uma barreira, tá? O que acontece? Esses gases do efeito estufa, eles permitem que a luz do Sol passe por eles. Então a luz do Sol passa por esses gases estufas, chegando aqui até essa região. Parte então dessa energia solar, ela vai ser refletida pelas nuvens e pela própria superfície terrestre. Porém, esses mesmos gases, tá? Eles vão reter uma grande quantidade de calor que foi gerado então pela luz do Sol. Esse calor aqui, que ele que ele não é refletido, que ele fica retido aqui nessa região, faz o que? Ele gera um pouco de calor, fazendo como se a gente tivesse efetivamente uma estufa. Ou seja, ele impede que a superfície da Terra seja muito gelada, né? Então esse fenômeno natural, que é o efeito estufa, permite que a gente tenha uma temperatura adequada para o desenvolvimento da vida. Imagina se a gente vivesse como se fosse na era do gelo, né? Seria muito gelado, a gente não teria o desenvolvimento dos seres como a gente tem hoje, né? Então isso permite que a gente tenha a temperatura adequada para o desenvolvimento da vida. Um problema que a gente tem com relação a esse efeito estufa é o agravamento desse efeito estufa devido à liberação de gases que são poluentes, aumentando então essa camada que faz com que a gente retenha mais calor do que o necessário. Então a temperatura terrestre ela fica mais alta, ela fica, né, a gente fica com uma temperatura mais elevada, ok? E a camada de ozônio, né? A camada de ozônio também é algo que está aí muito no nosso cotidiano, que a gente escuta falar bastante sobre isso, né? Nas partes mais altas da atmosfera, existe uma frágil camada que a gente chama de camada de ozônio, porque é formada por um gás ozônio, tá? Esse gás ozônio, ele filtra, então, os raios ultravioletas, tá? Que são emitidos pela luz solar. A camada de ozônio, então, ela vai absorver, olha que bacana, ela absorve a maior parte da radiação ultravioleta que chega à Terra, emitida, então, pelo Sol. Então, ela gera como se fosse um bloqueio mesmo desses raios ultravioletas, tá? Apenas uma pequena quantidade de radiação consegue atingir a superfície do planeta, mas é a principal responsável, então, por provocar câncer e outras doenças de pele. Por isso que a gente tem que usar o quê? Protetor solar. Né? O protetor solar, ele impede que esses raios ultravioletas, que conseguem ainda ultrapassar essa camada de ozônio, atinjam nossa pele de forma a prejudicar a nossa saúde, tá? Então, a maior parte desses raios ultravioletas que são emitidos pelo Sol, eles não atingem a superfície da Terra graças a essa camada de ozônio, tá? Além disso, altos níveis de radiação podem diminuir, por exemplo, a produção agrícola, né? Reduzindo então a oferta de alimento. E a gente está falando aí então de uma atividade econômica que pode ser interferida por essa presença de radiação excessiva, tá? A vida marinha, ela também pode ser ameaçada, especialmente as microalgas e as cianobactérias, que fazem fotossíntese. Lembra da fotossíntese que a gente acabou de falar? Então, esses seres são responsáveis, gente, por absorver mais da metade das emissões de CO2 do planeta. Então eles conseguem absorver muito CO2 que está ali para realizar a fotossíntese, e isso auxilia muito a gente. Então se a gente tem
essas microalgas e cianobactérias sendo afetadas por essa radiação, a gente tem gera problemas quanto a essa absorção de CO2 aí que acontece devido a essas microalgas e cianobactérias, tá? Então a gente consegue visualizar nessa imagem, que ela tá inclusive aí na apostila de vocês, o Sol, tá? Liberando aqui os raios, né? UVC, UVB e UVA, sendo que a camada de ozônio, olha só, o raio UVC ele consegue atingir só um pedacinho, ele não chega mais até embaixo, né? O raio UVA ele atinge numa maior proporção, o UVB um pouco menos, mas isso tudo graças à camada de ozônio. Se a gente não tivesse essa camada de ozônio, o que aconteceria é que todos eles conseguiriam atingir rapidamente, em grande quantidade, essa superfície terrestre, tá? Poluição do ar, né? A poluição do ar é um assunto também bastante falado entre nós, porque isso é muito importante. A gente precisa conservar a qualidade do ar, impedir emissões então de gases poluentes, que aí a gente fala que são prejudiciais à saúde. E aí a gente vai falar um pouquinho como que eles são prejudiciais, né? Então, por exemplo, a gente pode ter irritação e alergia nas partes internas de nariz e olhos, né, devido a essa poluição, devido a essa presença de gases muito poluentes na atmosfera. Nós podemos ter irritação, ardência, tosse e desconforto da garganta, né, e às vezes aquele pigarro que fica na garganta. A gente tem um aumento das chances de desenvolver diversos tipos de câncer, principalmente o de pulmão e de pele, como a gente já vinha falando sobre o câncer de pele. Nós temos então problemas respiratórios, como asma, bronquite, alergias, efezemas pulmonares. Nós podemos ter o desenvolvimento e piora de problemas nos pulmões e no coração, tá? Além disso tudo, a gente tem também a diminuição da expectativa de vida em até mais ou menos 2 anos. Quer dizer que a gente pode viver menos devido a essa poluição. Então, por isso que é muito importante a gente diminuir essa liberação de gases poluentes na atmosfera, né? Por quê? Porque aí aumenta o efeito estufa, a gente tem problema também da camada de ozônio. Então entraria uma maior quantidade desses raios ultravioletas e também gerariam todas essas doenças que estão associadas à poluição do ar, tá? Chuva ácida. A chuva ácida, talvez por muitos de vocês não conheçam, né? Mas a chuva ácida é um fenômeno, né, que acontece também naturalmente, tá? Ou seja, é um processo natural. Óbvio que ele pode ser agravado devido à emissão desse gás, tá? Mas ele é um processo natural. Então a chuva ácida é um pouco ácida devido à presença então do gás carbônico na atmosfera, tá? Ela pode ser muito acidificada pela presença de gases de enxofre e nitrogênio, que são liberados principalmente na queima de carvão, gasolina e óleo diesel, ou por meio de processos naturais, como por exemplo a erupção vulcânica, né? E alguns outros processos biológicos que acontecem no subsolo da Terra. Então esses gases, eles provocam um agravamento, né, dessa chuva ácida, tá? No momento em que, então, como é que acontece? No momento em que as nuvens elas se formam, tá? Elas entram em contato com essas substâncias e vão gerar ácidos. Esses ácidos vão acabar precipitando como chuva, né? Quando isso acontece, o solo, a água, as plantas e os outros seres vivos, eles também são afetados, porque a gente está liberando então algo muito ácido, né? Diferente do normal. Além de objetos, prédios, monumentos que podem ser corroídos então por essas chuva ácida, né? Por esses ácidos aí presentes nessa chuva. Então, além dos seres vivos, né? Nós temos aí estátuas, prédios que podem sofrer processo de corrosão devido à presença desses ácidos que são liberados aí nessa chuva, que a gente por isso que nós chamamos de chuva ácida, tá? Então a gente consegue ver aqui, ó,
essa ilustração mostrando, né, que a gente tem gases ácidos sendo liberados na atmosfera. Esses gases são transportados para cima devido ao vento. Esses gases, então, eles se combinam com gotículas de água nessa formação, tá? E acaba precipitando em forma dessa chuva ácida, tá? As chuvas ácidas, elas destroem, então, as plantas, prejudicam o solo, as fontes de água, as próprias construções, isso tudo devido ao caráter ácido que ela possui, tá? Então, é muito importante a gente entender esse ciclo e notar que essa liberação desses gases por meio da queima de combustíveis, né, eles levam a esse agravamento dessa chuva ácida. Lembrando que ela já é um fenômeno natural, ela pode acontecer naturalmente, porém a liberação desses gases fazem com que essa chuva fique mais ácida ainda, tá bom? E a inversão térmica, né? A inversão térmica é um outro fenômeno que a gente tem aí ligado à atmosfera. A superfície da Terra, como a gente falou, ela é aquecida pelos raios solares, né? E transmite calor para o ar, que a gente já viu que isso é muito importante, né? Então, assim que o ar aquecido ele sobe para as camadas mais altas da atmosfera, porque ele é mais leve, né? Mais leve que o ar frio, então por isso ele sobe. Esse movimento do ar ajuda a espalhar a poluição aí que a gente tem presente na atmosfera, tá? O contrário acontece na inversão térmica. Então, o que acontece, né? O ar quente ele vai ficar preso entre as camadas de ar frio, perto da própria superfície da Terra, o que diminui a circulação dos ventos, tá? Em cidades muito grandes, né, nas grandes metrópoles, esse fenômeno ele dificulta a dispersão dos poluentes, tá? Então eles vão ficar, esses gases poluentes, eles ficam próximos à superfície, o que causa então problemas de saúde na população como um todo, né? Apesar de também ser um fenômeno natural, a inversão térmica ela também é agravada, então, pela emissão de gases poluentes. Então a gente está vendo aí que a emissão de gases poluentes, além de gerar todas aquelas doenças que a gente já viu, ela gera um agravamento em vários fenômenos que já são naturais, né? Vamos dar uma olhada na figura aqui da inversão térmica. Olha só, esse aqui é o fluxo normal. Nós temos a camada de ar quente, ar frio e ar mais frio ainda. Então essa dispersão ela aconteceria. No caso da inversão, o que acontece? Eu tenho o ar frio, ar quente e o ar frio. Tá vendo que ele fica preso? O gás poluente ele fica preso aqui nessa camada de ar frio, aqui embaixo. Ele não consegue se dispersar. Então fica mesmo como se fosse uma neblina, né? A gente consegue, muito perceptível isso, né? A gente consegue ver aquela neblina, algo muito parecido com isso. Não é a neblina natural, gente, tá? É a neblina ocasionada mesmo por esse fenômeno da inversão térmica que pode acontecer em grandes metrópoles devido a esses gases poluentes que ficam presos nessa camada mais próxima à superfície, tá? Então, nessa ilustração que está aí no livro de vocês, dá para perceber melhor como que não existe esse fluxo que dá para dispersar, então, esse gás poluente, ok? Então, com isso, a gente encerra o capítulo de hoje, né? Façam os exercícios da apostila, anotem tudo que foi importante, anotem as dúvidas, para a gente poder retirar, então, lá nas aulas ao vivo, que eu tô lá presente com vocês toda semana. Beleza, gente? Um beijo e até a próxima aula!